Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente fazer agora a reflexão astrológica para essa semana do dia 24 ao dia 30 de setembro. Eu tirei alguns dias de férias para descansar, mas eu retornei agora para a gente continuar com as reflexões. Eu postei algumas coisas na minha página do Facebook durante essa semana, porque como não deu para fazer o vídeo sobre as previsões no último final de semana, eu comentei sobre a lua nova de Virgem, né, que aconteceu no dia 20, e também sobre o ingresso do Sol no signo de Libra. Então, quem não leu pode acompanhar lá na página do Face, tá? E agora, então, nós vamos fazer essa avaliação astrológica aqui sobre os aspectos e momentos importantes da semana, do dia 24 ao dia 30 de setembro. E antes da gente começar, eu convido vocês novamente que têm interesse em continuar os estudos da astrologia natal. Nós vamos iniciar agora na primeira semana do mês de outubro a continuação do curso com algumas, acrescentando, né, algumas técnicas clássicas aos estudos natais e também trabalhando na análise, né, da composição total do mapa, né, como linkar as informações que a gente viu de maneira separada, tá? Então esse curso vai acontecer online. Neste link que vocês acompanham aí tem as informações sobre valores, sobre os dias. As aulas são ao vivo, online, mas são ao vivo, porém elas serão gravadas também, e aí quem não puder assistir ao vivo pode também assistir na gravação após o horário da aula, tá bom? E com acompanhamento das apostilas, certo? Bom, vamos então às reflexões da semana. Nesta semana, nós não temos assim mudanças importantes de planetas de signo. O que nós vamos ter é o Mercúrio ingressando no signo de Libra, tá? Mas não é uma movimentação tão forte. Em termos de aspecto, nós temos a formação da Lua crescente, né, com a quadratura do Sol e Lua, né, marcando essa segunda fase da lunação. Temos também uma aproximação de uma conjunção de Vênus com Marte, que vai acontecer na próxima semana, mas Vênus já está bem próxima do Marte no signo de Virgem. E um outro aspecto maior, em termos mais genéricos, que é o Júpiter formando uma oposição exata ao Urano. O Júpiter está nos graus finais de Libra, em outubro ele já ingressa no signo de Escorpião. Neste domingo, então, nós temos, nesse domingo 24 de setembro, a Lua em Escorpião, sem formar, assim, grandes aspectos importantes. Ela forma um sexto, que é um aspecto mais leve com o Mercúrio, deixando o dia, assim, mais voltado para uma intensidade interior. A gente sabe que o Escorpião não é um signo, não é um lugar do zodíaco muito forte para a Lua, né? Ele puxa muitas características emocionais para a interiorização. Isso não quer dizer que a pessoa não se exponha, não fale o que ela pensa tal, mas é uma tendência a você sentir mais as coisas em um nível mais profundo, né? É uma composição da Lua que intensifica vamos dizer, a sensação, o sentimento, né? Aquela necessidade básica mesmo, mas ela não é tão expansiva, tá? Então, o que nós temos é um quadro de domingo que tem uma característica acentuada de crítica. A gente tende a se incomodar muito com as coisas que a gente vê ao longo do dia que a gente não concorda, então isso pega um pouquinho pesado. E também o humor não fica muito facilitado. E também nós sabemos que, como é uma posição fraca, né, para a Lua, há uma tendência a gente guardar muito os sentimentos, as sensações e tal. E também o que vocês vão perceber é uma intensidade e profundidade nos interesses. Parece que tudo é muito forte, impactante e tal, né? Então, o domingo ele segue muito nesse sentido. Ele não é expansivo, não tem uma característica de espontaneidade e tal. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso de crítica também e com o nível de complexidade com o que a gente vê e se interage com as coisas do dia a dia, tá? Tem que evitar fechar o humor, né? Porque essa é uma posição da Lua que naturalmente pega um pouco pesado com o humor, não é muito bem humorada. E aí na segunda-feira, no dia 25 de setembro, a Lua já estará passando pelo signo de Sagitário e ela vai formar um aspecto de tensão com a Vênus, né, que está passando por Virgem, e depois com Marte. E também nesse mesmo dia, o Marte chega a uma oposição exata ao Netuno. O Netuno não é um planeta que a gente lê tradicionalmente, mas no caso de uma oposição exata, ele pega ainda a oposição com a Vênus e tal, mexe muito com uma questão da falta de clareza nas coisas, às vezes a atitude um pouco desfocada mesmo, né? Um conflito entre aquilo que nós sonhamos em fazer ou nos inspiramos, ou temos em termos criativos,
e a real maneira como a gente emprega isso na vida prática, como a gente realiza mesmo, né? Lembrando que o Marte representa a maneira como a gente age, né? Onde está a nossa força, onde a gente concentra a força. Essa posição do Marte em Virgem, ela puxa muito para lidar com as coisas pequenas do dia a dia, as coisas próximas mesmo, né? Aquilo que a gente pode e precisa fazer de imediato e próximo, consertar, resolver coisas menores em um sentido de solução mesmo, né? Porém, o Netuno ele é um planeta que acentua muito esse lado da imaginação, da criatividade, da inspiração, que está em conflito com a maneira de agir. Então, que a gente pode ter uma dificuldade em conciliar o processo criativo com a ação propriamente dita, né? E também o fato da Lua formar esse aspecto tenso com a Vênus e depois com Marte acaba não favorecendo muito o dia para investimentos. Em termos financeiros, porque a Lua em Virgem, a Vênus em Virgem, desculpa, também é um posicionamento fraco, né? A Vênus ela se exalta no signo oposto, que é o Peixes, então não é bacana para investimentos ousados, eu diria, nada que requer muita ousadia. Apenas para consertar, resolver, pagar dívidas pequenas, tal, que pode facilitar. Na verdade, você pode sentir um impulso para consertar essas coisas, porque com a Lua em Sagitário, o nosso humor, ele caminha para a solução. Sagitário é o signo do arqueiro, né? Então, é direcionado, é direto. Então, a disponibilidade emocional é para resolver as coisas de uma maneira precisa, pontual e ponto final. Mas, com essa atenção, talvez não encontre caminhos muito fáceis para resolver aquilo que você quer. Tá? É aquela coisa, eu quero resolver, tenho vontade de fazer tudo certinho, mas não encontro meios adequados para conseguir resolver aquilo, tá bom? Na terça-feira, no dia 26 de setembro, a Lua estará ainda no signo de Sagitário, vai passar então lá por um aspecto com Netuno de tensão também, e é o momento onde o Júpiter forma aquela oposição exata com Urano. Não é um dia de aspectos com planetas tradicionais fortes. A gente tem esses aspectos com Netuno e com Urano que lidam mais com os assuntos gerais, gerações, aspectos mundanos mesmo, né? Mas a gente tem um clima da terça-feira que é semelhante ao da segunda. Porém, como a gente tem Urano com uma característica da imprevisibilidade, das mudanças bruscas, esta oposição ela pode se referir em um nível global de eventos mundanos e maiores, mesmo que apontem para a mudança de direção, mudança radical mesmo, de uma coisa indo para outro lado totalmente, tá? Considerando também que o Júpiter está lá no finalzinho de Libra, né? Eu falei para vocês que ele entra em Escorpião em outubro. Essa faixa onde o Júpiter está passando, essa faixa do zodíaco, ela é chamada de via combusta, é uma área turbulenta do zodíaco. E essa oposição com Urano, então, ela acentua um pouquinho dessa turbulência, né? Então, é um clima tenso, agitado. Sagitário é um signo de fogo, a Lua representa o nosso humor, o instinto. E aí, nesse mesmo dia, na terça-feira, a Lua vai formar uma conjunção com Saturno durante todo o dia. E em Sagitário, né? Então, a gente tem o regente de Sagitário, que é o Júpiter, em um aspecto tenso, e a Lua se aproximando do Saturno ali no signo de Sagitário. É um tipo de conjunção que facilita dar o ponto final, eu diria, né? Ela desenrola as situações que acabam gerando impasse, né? Então, se você está vivendo uma situação de impasse, não sabe qual caminho tomar, tal, a tendência da terça-feira é isso vir num sentido de resolver a situação, encontrar uma solução. Em nível, assim, a gente poderia dizer do campo emocional propriamente, não é muito animada, tá? Embora a Lua também acabe formando um aspecto harmonioso com o Júpiter, não é um aspecto muito amplo, né? Um sexto, um aspecto mais leve. E então a conjunção com o Saturno acaba prevalecendo e representando um humor um pouquinho carregado durante a terça-feira. Ela só é assim bacana a terça-feira porque a gente tende a ficar muito voltada aos resultados práticos mesmo, né? Então, assim, o direcionamento da ação, a maneira como a gente se posiciona é para conseguir chegar ao resultado que a gente quer. Não é favorável para campo emocional, para a vida amorosa, tal, nem para investimentos ousados, como eu disse para vocês. Na quarta, dia 27, é o dia que se forma a fase crescente dessa alunação
Com a Lua ingressando no signo de Capricórnio, então ela vai formar um aspecto desafiador com o Sol em Libra, tá? A Lua também vai formar um aspecto de tensão com Mercúrio e depois o Mercúrio vai formar um aspecto de tensão com o Saturno. É um dia que continua trazendo a nossa ação para os resultados palpáveis, sólidos mesmo, né, nos orientando a fazer, né, o que tem que ser feito. É um dia assim que eu vejo como um dia onde não se deve fugir da responsabilidade das obrigações. Se tem que fazer e pronto, né, mesmo que aquilo não seja muito agradável, né. Aliás, a Lua passando por Capricórnio, ela está num ponto do exílio, né, tá bem afastada do signo que ela rege e acaba diminuindo muito a emocionalidade com a vida, né, o campo das emoções e facilitando muito mais lidar com as coisas práticas, palpáveis, onde a gente conseguir empregar a nossa atitude para fazer mesmo, né, fazer mesmo, coisa prática física mesmo, né? Então, eu só diria para vocês concentrarem a energia desta quarta-feira para lidar mesmo com os trabalhos complexos que necessitem de precisão, que precisem de um olhar apurado das coisas. Não é um clima favorável para romance, tá bom? Na quinta, dia 28, a Lua continua em Capricórnio, então emocionalmente ainda continua meio fria, meio distante ali, né? O Mercúrio, que está passando pelo signo de Virgem, ele está se aproximando do Sol, que está ali no comecinho de Libra. Então, a gente sabe que quando qualquer planeta se aproxima do Sol ali, a menos de 8 graus de distância, ele fica combusto. E a Lua está em bom aspecto com a Vênus e com Marte. A gente tem um dia que acaba favorecendo investimentos, desde que eles não sejam investimentos de risco, ousados, aquela coisa de, vou investir, depois seja o que Deus quiser. Não, nem compras que você não saiba se tem condições de arcar depois com prestações, enfim, com tudo mais. Não favorece isso. Na verdade, vocês vão perceber muito que a necessidade de segurança, ela está muito presente, né? Então, se sentir seguro emocionalmente para tomar decisões é uma tônica desta quinta-feira, no dia 28 de setembro, tá? E pelo fato da Lua estar em bom aspecto com a Vênus com Marte, então ela deixa um clima estável emocionalmente, não oscila, é bem aquela coisa da praticidade, da organização, da metodologia, é um dia muito bom para lidar com organização de processos, não necessariamente só processos complexos de trabalho, mas os seus processos das coisas que você faz no seu cotidiano. Vamos supor que você esteja planejando uma viagem ou uma mudança de casa, por exemplo, é um dia que favorece você pensar em como fazer isso, né? Quais são os passos que você vai precisar dar, né? Ele é bom para planejamento, um dia que é bastante adequado para essa questão do planejamento, tá bom? E na sexta-feira, no dia 29 de setembro, a Lua em Capricórnio forma um aspecto de tensão com Júpiter no signo de Libra. Então, a gente tem um clima um pouco bruto, eu diria, um pouco seco mesmo, onde a gente pode perceber pouca diplomacia do mundo e das pessoas no sentido geral. Então, é aquela coisa bem seca, né? Vocês vão encontrar as pessoas assim pouco flexíveis para lidar com os assuntos que precisa de conversa, de acordo e tal. A tendência de ou não é, né? Fecha ou não fecha, enfim, essa coisa dos extremos assim bastante acentuada e seca. E depois a gente tem no sábado, no dia 30 de setembro, a Lua já ingressando no signo de Aquário. Ela vai formar bom aspecto com o Sol, com o Mercúrio, e é o dia também que o Mercúrio ingressa no signo de Libra. A gente percebe uma dinâmica mental do dia mesmo, favorece os acordos, favorece a conversa, as negociações, a necessidade de se expressar em todos os níveis, ela acaba aumentando bastante. E mesmo nos assuntos que não são assim muito importantes, de pouca importância, nós tendemos a querer nos pronunciar sobre o que nós pensamos. O desafio que a gente tem com o Mercúrio ingressando no signo de Libra e ele está combusto é de a gente querer muito aprovação dos outros em torno daquilo que a gente pensa e também de valorizar mais a opinião do outro do que a nossa própria. Então, acaba sendo um momento onde você se depara muito com o outro, né? Esse contato com o mundo é forte e uma certa dependência do ponto de vista do outro. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para saber valorizar a sua própria opinião e não ficar tão dependente só pela questão de aceitação, tá? Não é muito bacana.
a mente já sai do nível de concentração e organização detalhada e passa mais por uma observação geral, mais genérica, onde eu diria que a informação, o conhecimento, ele vem mais pela troca, não vem tanto por estudo, mas ele vem mais pela troca com o mundo mesmo, seja assistindo TV, ouvindo rádio, vendo internet, ou mesmo com as conversas com as pessoas, ou em sala de aula, ou seja, ele vem mais do contato com o mundo no sentido geral do que propriamente de observação, pesquisa e olhar bem detalhadinho, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? Aí na próxima semana, então aí a gente vai ter já algumas coisas interessantes. Tem essa conjunção de Vênus com Marte, né? E também vamos ter uma lua cheia aí, tá bom? Bom, então é isso. Eu deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo.